Diz aí, pessoal, o que é que há? Eu sou o professor Jerônimo Mailson do IFRN Campus Mossoró e estamos aqui para aprender um pouco mais de desenho mecânico. Hoje nossa aula será uma introdução aos elementos de máquinas. Lembrando que este conteúdo é voltado principalmente para iniciantes, mas também pode servir para alunos com outros níveis de conhecimento. Para que possamos atender a mais colegas, peço a vocês que já se inscrevam no canal e ativem o sino de lembretes. Se gostarem, curtam e se puderem, compartilhem. Então vamos lá. Os elementos de máquinas são divididos em grupos de elementos. Elementos de fixação, como os parafusos, elementos de apoio, como os rolamentos, elementos elásticos, como as molas, elementos de vedação, como as juntas, e elementos de transmissão, como as engrenagens. Ao longo do curso, iremos conhecer os elementos que compõem cada um desses grupos, suas representações gráficas, características e aplicações. Na mecânica, é muito comum a necessidade de unir peças como chapas, perfis e barras. Qualquer construção, por mais simples que seja, exige a união de peças entre si. Essa união é feita por elementos de fixação, que são divididos em duas modalidades. A modalidade móvel, feita por parafusos, porcas, arruelas, ou a modalidade permanente, geralmente feita por rebites e soldas. Na modalidade móvel, você consegue retirar os elementos sem danificar as peças. Já na modalidade permanente, é necessário danificar ou o elemento de fixação ou até mesmo a peça danificada para que se retire essa união. Vamos ver agora os tipos de elementos de fixação. Rebite. O rebite é formado por um corpo cilíndrico e uma cabeça. É fabricado em aço, alumínio, cobre ou latão. É usado para fixação permanente entre duas ou mais peças. O pino, geralmente feito em aço, une peças articuladas. Nesse tipo de união, uma das peças pode se movimentar por rotação. A cavilha une peças que não são articuladas. A cavilha é uma espécie de pino estriado. O contrapino, também chamado de cupilha, é um meio cilindro dobrado de modo a fazer uma cabeça circular e tem duas pernas desiguais. Prende contrapino, pino ou até mesmo parafuso. O parafuso é uma peça metálica formada por um corpo cilíndrico, roscado e uma cabeça que pode ter várias formas. A porca tem a forma de um prisma de cilindro, entre outras formas. Apresenta um furo roscado. Através desse furo, a porca é atarrachada a um parafuso. A arruela é um disco metálico com um furo no meio. O corpo do parafuso passa por esse furo e depois atarracha-se uma porca. O anel elástico é usado para impedir deslocamentos de eixo. Serve também para posicionar ou limitar os movimentos de uma peça que desliza sobre um eixo. A chaveta tem um corpo prismático ou cilíndrico. Pode ter faces paralelas ou inclinadas. Alguns autores classificam as chavetas como elementos de fixação e outros autores classificam como elementos de transmissão. Na verdade, a chaveta desempenha as duas funções. A solda é considerada um processo e não um elemento. Ela une materiais usando o calor ou a pressão. Pode ter um terceiro material que a gente chama de cola no processo. Elementos de apoio. De modo geral, os elementos de apoio consistem
de acessórios auxiliares ao funcionamento das máquinas. Buchas. As buchas são anéis de metal que ficam entre os eixos e outros elementos. Esse anel reduz bastante o atrito, passando a constituir um elemento quase indispensável. Guias. As guias têm a função de manter a direção de uma peça em movimento. Como exemplos, podemos citar trilhos de janelas, cremalheiras. Podemos dizer também que um conjunto de guias com perfis variados consistem em um barramento. Rolamentos. Os rolamentos são elementos de apoio que dispõem de elementos rolantes, esferas, roletes, agulhas, e servem para diminuir o atrito. Os mancais. Os mancais, como as buchas, têm a função de servir de suporte a eixos, de modo a reduzir o atrito, amortecer choques e vibrações, e eles também podem ser de dois tipos, de deslizamento ou de rolamento. Elementos elásticos. As uniões elásticas ou molas são usadas para amortecer choques, reduzir ou absorver vibrações e para tornar possível o retorno de um componente à sua origem. As molas são usadas principalmente nos casos de armazenamento de energia, de amortecimento de choque, de distribuição de cargas, de limitação de vazão e de preservação de junções ou contatos. Quanto aos tipos, as molas são classificadas quanto à sua geometria e sua resistência. No caso da sua geometria, nós temos as molas helicoidais ou planas. Já quanto à sua resistência, nós temos resistência à tração, à compressão e à torção. Elementos de transmissão. Com estes elementos são montados sistemas de transmissão, que transferem potência e movimento a um outro sistema. Os modos de transmissão de força e movimento podem ser pela forma ou pelo atrito. A transmissão por forma é a mais usada, principalmente com os elementos chavetados, os eixos de árvores entalhados, que podem também ser divididos em ranhurados, estriados ou maciços. A transmissão por atrito possibilita uma boa centralização das peças ligadas aos eixos. Os principais elementos de transmissão por atrito são os elementos anelares, como os anéis de acoplamento, e as arruelas estreladas. Vamos conhecer agora alguns elementos de transmissão. Os eixos, também chamados árvores. Polias e correias. Correntes, engrenagens, rodas de atrito, roscas de transmissão, os famosos parafusos sem fim, cabos de aço, cane, acoplamento tipo flange. Nós vamos ver a representação gráfica de cada um desses elementos. Elementos de vedação. Elementos de vedação são peças que impedem a saída de fluido de um ambiente fechado, tubulação, depósito, etc., e evitam que esses ambientes sejam poluídos por agentes externos. São as junções, as famosas juntas. Esses elementos geralmente localizam-se entre duas peças fixas ou entre duas peças em movimento relativo. As junções, cujas peças apresentam movimento relativo, se subdividem
em girantes, quando seu movimento é de rotação, e deslizante, quando seu movimento é de translação. Classificação das vedações fixas. Os elementos de vedação classificam-se em dois grupos, de junções fixas ou junções móveis. As vedações nas junções fixas podem ser feitas de maneira direta ou por elementos intermediários. Os tipos podem ser vedação em ogiva para baixas pressões. A vedação se efetua em uma espécie troncocônica com uma esfera. A vedação em faca para médias pressões, efetuada mediante a aproximação de uma coroa circular a um plano. E a vedação cônica para altas pressões. É o melhor tipo de vedação e se efetua entre duas superfícies cônicas que têm geratrizes coincidentes. Os elementos intermediários, eles são as guarnições que veremos a seguir. Classificação das guarnições. As guarnições, elas são classificadas em dois tipos, a plana e as diversas. As planas, elas se dividem em chatas, que são as juntas de papelão, cortiça, etc. As torcidas, que podem ser as gachetas, por exemplo. As toroidais, que são os anéis, aqueles anéis de borracha. As perfiladas. As toroidais ocas, que são aqueles anéis de retenção, geralmente com um revestimento metálico interno. E as revestidas, que são revestidas com um material metálico em toda a sua superfície. Nesta aula, nós vimos um resumo dos elementos de máquinas, os grupos, suas classificações, tipos e alguns tipos de uso. Nas próximas aulas, nós vamos ver a representação gráfica de desenho técnico de cada um desses elementos. Então, até o próximo vídeo.